Olá a todos. Hoje eu vou começar uma live reflexiva e acredito que vou aproveitar essa temática do psicólogo, o dia do psicólogo, para trazer alguns pontos importantes sobre essa profissão. Então, o que acontece? Em geral, né, as pessoas costumam ter essa impressão de que a profissão do psicólogo ela é uma conversa. Em certo sentido é. Do mesmo modo que para a maioria parece uma conversa qualquer. Acredito que quem melhor trouxe essa reflexão, essa tensão que acontece nessa profissão para a linguagem geral, né? Tem um aforismo de um antigo, é, digamos assim, professor de medicina, né? Um grande nome, fundador da medicina, o Hipócrates, e ele vai colocar essa frase que é marcante, esse aforismo que é marcante. Acredito que vai ajudar muitos a entender um pouco mais sobre a profissão do psicólogo. Então, qual vai ser o ponto? Ele começa trazendo o seguinte ponto: a nossa vida é breve. Ele põe: a vida é breve e, ao mesmo tempo, a gente recebe muitos pacientes. Quem trabalha na área da saúde, quem trabalha na área do cuidado humano, recebe muitos pacientes. Esses pacientes, eles possuem cada um a sua história e você não vai ter tempo suficiente de viver todas aquelas histórias. Vai chegar paciente que se separou e casou umas 3 vezes. Vai ter paciente que não teve filho. Vai ter paciente que teve filho. Vai ter paciente que é engenheiro. Outro é embaixador. Outro é agricultor. Bem, ele já começa trazendo essa questão importante. A nossa vida ela é breve. E a pessoa que vai fazer esse julgamento sobre a vida do outro, no caso, né, a profissão do médico ou do psicólogo, ele já tem uma barreira inicial, que é: eu não tenho como viver tudo aquilo que aquela pessoa vai me contar. Muito daquela experiência me falta. E imagina se eu tivesse que buscar todas aquelas experiências. Teve uma pessoa que casou e separou 3 vezes, aí eu separo e caso com 3 pessoas diferentes para ter essa experiência. Outros são agricultores, aí eu largo tudo que eu faço para ser agricultor. Outros são engenheiros, aí eu largo tudo que eu faço para ser engenheiro. Outros, digamos, se relacionou com 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí eu vou ter de me relacionar com 3 pessoas ao mesmo tempo. A vida, em certo sentido, ela é breve. E essa já é uma primeira barreira inicial. Em certo sentido, a gente vai preencher o que nos falta com essa segunda parte do aforismo que eu acho muito boa. Ele diz: ao mesmo tempo que a nossa vida é breve, a arte ela é vasta. Então a arte aqui a gente pode entender e vai ser interessante entender como tanto as artes artísticas quanto as artes no sentido técnicas. Então nós temos um arsenal, o profissional de psicologia possui um arsenal técnico que é muito vasto, assim como nós possuímos uma grande atividade literária, musical, artística que nos permite preencher. Então a gente possui essa capacidade de abrir nossos olhos e ter dentro de nós uma experiência, assim como todo mundo que possui o contato no relacionamento humano, todo mundo que possui aquela possibilidade de conversar com alguém, de alguma maneira se preenche da vida do outro e para entendê-lo precisa se preencher de outras vidas. Ao mesmo tempo que a vida é breve, a arte ela é vasta, mas vão surgindo novas tensões. Ele também comenta que a ocasião ela é instantânea. Então a pessoa vem ao atendimento, a pessoa vem à clínica e aquela situação ela é instantânea, ela tem minutos, horas para relatar ali coisas que talvez elas nunca contassem para ninguém. Então, é uma outra tensão que acontece. A ocasião ela é instantânea e isso de alguma maneira ativa na gente uma necessidade de dar uma resposta, mesmo sabendo que a nossa vida é breve, que a gente não vai ter todas as experiências, e ao mesmo tempo que aquela pessoa precisa de uma resposta. E, em certo sentido, ativa-se outro problema que é a nossa experiência ela é incerta. Nem tudo que a gente tem como intuição, nem tudo que a gente sabe, a gente jura que sabe, realmente é. Né? Quantas pessoas, 30, 40 anos de vida, 50, mudam suas opiniões porque tiveram experiências muito diversas e não souberam integrar elas na personalidade. A nossa experiência é sempre incerta.
E a gente precisa lidar com essa caminhada, sabendo que podemos tropeçar. E ao mesmo tempo, no fim de tudo, o julgamento é difícil. O juízo é difícil. Essas são todas as tensões internas que acontecem na hora que se exerce a profissão da psicologia, como qualquer área do cuidado humano. E quando, por exemplo, você vai precisar entrar em contato com alguém para pedir um conselho, uma ajuda, você vai ter a tensão de que a sua vida ela é breve, você não vai entender tudo que ela fala, por assim dizer, porque você não viveu tudo aquilo que ela viveu, você vai ter que preencher com arte, você vai ter que preencher com a vida de outras pessoas. E nesse sentido, quando a arte que possuímos. Boa noite, ótimo. Fazendo uma breve reflexão sobre o Dia do Psicólogo, acho que pode vir a ajudar. E aí, a nossa arte, ela permite preencher a gente de experiências. Essas experiências, elas dão para a gente um arsenal que permite conhecer a pessoa que está do nosso lado ainda melhor e nos conhecer ainda melhor. E quando a gente vai aprendendo novas habilidades, aquilo nos dá confiança e manejo na hora de lidar com as tensões do dia a dia. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que a nossa vida é breve, o que a preenche de experiências para que a gente possa viver bem é a arte. A arte é vasta. É a segunda parte do aforismo de Hipócrates. Que, bem, a todo momento as nossas ocasiões, elas são instantâneas. Você conversou com seu pai, você conversou com a sua mãe, você conversou com seu colega. Esses momentos instantâneos surgem questões que vão exigir da gente uma resposta. Às vezes perguntam pra gente, devo ou não devo me casar com fulano? Devo ou não devo me separar de fulano? Devo ou não devo conversar com ciclano? Exato, exato, Lúcia. De alguma maneira, a vida vai exigindo da gente respostas e é graças à possibilidade dessa vasta arte que a gente pode compreender melhor as situações e dar uma resposta para elas. Então, nesse sentido, saber que a arte é vasta nos ajuda a saber que e a acalentar um pouco a brevidade de nossa vida. Porque senão a gente estaria sempre muito inseguro. Eu tenho 60 anos de vida, 80 anos de vida, e ao mesmo tempo eu possuo pouco conhecimento para lidar com tudo. Mas surge uma nova questão. As ocasiões sempre são meio que instantâneas, estão puxando a gente a todo minuto e a gente precisa dar uma resposta. Sem este conhecimento, sem esta abertura para aprender mais do que já sabe, a brevidade da vida ela sempre vai ser um sofrimento. E ao mesmo tempo surge um outro momento, uma outra situação de tensão. A nossa experiência ela é incerta. É muito comum na ansiedade a gente ter o seguinte problema. Eu tenho uma intuição certa do que está me acontecendo, mas ao mesmo tempo eu dou o nome errado para aquilo. Tem certos pacientes que, por exemplo, tá ali com a questão do sofrendo, por exemplo, de burnout. Tá trabalhando muitas horas, sente um cansaço, sempre um sofrimento, mas não sabe o que é. E dá o nome errado àquilo e acha que é ataque do coração. Bom, isso já é um problema grave, porque a pessoa ela tem a experiência, mas ela não consegue dar certeza àquilo que ela está sentindo. E a nossa experiência ela é incerta da mesma medida que as ocasiões elas vão fugindo da gente. Elas vão se dissolvendo. E no fim de tudo, julgar tudo isto é muito difícil. Então, de certo modo, a profissão do psicólogo ela vem como uma ferramenta a ajudar neste juízo. Porque às vezes eu, raciocinando sozinho por minha própria conta e risco, tenho grande chance de errar. De alguma maneira, todo mundo percebe que é melhor conselheiro do que se autoaconselhando. Por quê? De alguma maneira, a gente tem a facilidade de ver o outro melhor do que se vê. Tanto é que se não houvesse espelho, se não houvesse coisas que reflitam, objetos que ajudem na reflexão, a gente sequer conseguiria ver o nosso rosto. A gente precisaria da opinião de alguém sobre como é nosso rosto. E isso acontece também na vida prática. É mais fácil observar o outro porque a gente está fora do que se observar naquele emaranhado de tensões. Então, esse tipo de reflexão que muitas vezes surge no processo terapêutico é para ir matando essas questões que o Hipócrates coloca lá no seu aforismo, no seu livro de aforismos, que marca a história da medicina e, de certo sentido,
A psicologia é filha da medicina. Não havendo médicos, né, não haveria sequer a ideia de cura de algo. E se não tem nem a ideia de cura do corpo físico, imagina a cura da alma. Então, nesse sentido, acho que pode ajudar muito esta reflexão com base nesse aforismo do Hipócrates, que é: a vida é breve, a arte vasta, a ocasião instantânea, a experiência incerta e o juízo difícil. Acredito que o que a gente mais pode fazer aos poucos é ampliar esse nosso conhecimento para que o nosso juízo fique um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Facilitando esse juízo, é claro que a nossa vida ela também vai ficando mais leve. A gente vai sabendo e vai tendo certeza do que faz. Em certo sentido, a profissão do psicólogo, a profissão de qualquer cuidador de pessoas, ela tenta facilitar esse juízo das coisas e da vida de modo geral, para que o sujeito ele consiga viver com maior leveza, com maior ansiedade, com maior, digamos assim, diminuição da ansiedade, para que as tensões elas sejam uma causa de interesse. Eu quero passar por essas tensões para sair mais integrado. E não, eu tenho medo das tensões da vida e eu quero me preservar do tamanho que eu sou agora, que em geral é um tamanho muito pequeno. Essa é uma reflexão que eu acredito que vai ajudar muitos e acredito que é muito certa para o dia de hoje. Até a próxima reflexão.